Bom, pessoal, boa tarde, né? Estou fazendo essa gravação pela tarde e vamos começar a nossa aula aqui então de espaços métricos. Hoje, na nossa aula número 1, a nossa introdução foi só para comentar sobre a disciplina, já está lá no NEAD e hoje então a gente começa aqui a nossa aula, tá bom? Eu vou procurar sempre colocar aqui os slides em PDF lá no NEAD e também a nossa aula. A aula vai estar sempre vinculada ao YouTube, porque o NEAD não comporta colocar arquivos muito grandes. Então, quando vocês forem abrir, vocês vão ter que ir direto para o YouTube. Né? Eu tenho uma conta lá que está específica aí para essa parte de espaços métricos. Muito bem. Então, os espaços métricos fornecem a linguagem matemática que permite generalizar o conceito de distância e estudar rigorosamente os limites, continuidade, convergência e qualquer conjunto onde seja possível medir proximidade. Ou seja, vocês estão vendo esse desenho aqui em cima, de forma generalizada, é generalizar o conceito de distância. O que seria distância para nós? Né? Existem métodos para calcular a distância entre dois pontos. Muito bem, para isso a gente vai seguir esse roteiro que vocês estão vendo aí. Vamos começar falando no nosso roteiro de conceito de distância, ou seja, uma motivação inicial. E aí a pergunta inicial é a seguinte: como medir a distância entre dois pontos? Como medir a distância entre dois pontos? Na geometria plana utilizamos a distância euclidiana. Então vocês devem ter aprendido isso no ensino médio, geometria analítica ou mesmo na licenciatura em matemática, aquele famoso cálculo da distância euclidiana que nós usamos o teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo. Na geometria plana utilizamos a distância euclidiana. Mas será que esta é a única forma possível de medir a distância entre dois pontos? Não, existem outras maneiras que nós vamos ver aqui no nosso curso. Existem inúmeras maneiras de medir a distância. Então, por exemplo, a gente tem maneiras mais práticas hoje com equipamentos. Por exemplo, o GPS é um sistema de navegação por satélites, né? Então nós temos satélites que através dele, pela transmissão de sinais deles, dessa constelação de satélites, que é o GPS, você consegue definir uma posição dentro do globo terrestre ou medir distâncias através de um processo simples de triangulação. Outro exemplo é o Google Maps, que você já conhece, até usado para vocês se deslocarem, por exemplo, né? A robótica também utiliza, nós vamos comentar, a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que uma rede neural, uma rede de neurônios artificiais, igual os neurônios que tem na nossa cabeça, só que são artificiais. E essas redes neurais, elas estão vinculadas a um banco de dados. Tá? A gente vai comentar isso no decorrer do curso. Então vamos ver realmente o que é uma definição métrica, definição de métrica, desculpe, e as propriedades de uma métrica. Essas propriedades de uma métrica, que são 4, como vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, é elas que vão dizer se uma determinada função é uma métrica ou não. Então uma métrica é um conjunto M, como vocês estão vendo aqui no lado, tá? Um conjunto M. E a métrica é um conjunto M. Num conjunto M, desculpe, né, é uma função. Então, o D representando a métrica representa uma função de M em R. Então, você tem o domínio, você tem a imagem, você tem aqui o desenho, tem aqui, por exemplo, 3 elementos de M, X, Y e Z. Então, de M em M, eu relaciono esses elementos, é uma função para calcular uma distância, que associa cada par ordenado dos elementos X e Y pertencente a M, um número real. Então a métrica ela se define como uma função onde resulta um número real, que é uma distância, chamada distância de x a y, de modo que seja satisfeitas as seguintes condições. Essas condições são interessantes
elas vão aparecer ao longo do curso, ao longo do livro do Elon, por exemplo, que é o nosso principal livro. A gente utiliza outros livros aqui, mas o livro do Elon é o básico, né? É livro de métricas, espaços métricos do Elon, já está lá no NEAD também, que vocês podem se aprofundar. Não tem como a gente colocar tudo aqui nos slides. Então a gente tem, por exemplo, a primeira propriedade, que se x e x, ou seja, você está em cima de um mesmo ponto, né? y, y, z, z, a distância vai ser zero. Tá? Tá aqui a representação aqui embaixo do desenho. Se x e y são diferentes, então essa distância vai ser maior que zero. Tá? Então aqui também está a representação. E a terceira propriedade, se você medir de x para y ou de y para z, o valor vai ser o mesmo. A métrica vai ser a mesma. Então está aqui a representação nesse terceiro desenho. E por fim, que é uma propriedade um pouquinho mais, não tão complicada de provar, mas uma propriedade um pouquinho mais extensa, que trabalha com a desigualdade triangular. Observe que vocês têm aqui um triângulo, né? Então essa distância, a distância aqui de x a z, como ele representou aqui, ela é menor que a soma dessa distância de x a y e de y a z. Então vamos lembrar lá de um triângulo, né? Que a soma de dois lados é maior ou igual a esse terceiro lado. Então não pode ser menor. Tá? E é baseado nisso. Então essas três propriedades são a base para definir uma métrica, que é uma função e representa um número real. Aqui também está o desenho da quarta propriedade. Muito bem. Então nós falamos aqui de definição de métrica, que é uma função, e as propriedades geométricas, que são quatro. E aqui a gente começa, aqui a definição, já vimos, e aqui a gente começa falando de alguns exemplos de métrica, alguns exemplos bem básicos, bem triviais. Tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês, baseados no livro do Elon, 4 exemplos bem simples, triviais de métrica. O primeiro exemplo é quando você trabalha com os valores mínimo 0 e a máxima 1. Então a gente tem aqui, por exemplo, o ponto A, B, E e D, a distância entre eles é 1, né? A distância no próprio ponto A é 0, em B, B é 0, como a gente viu na primeira propriedade, né? Ou seja, se os valores forem iguais, você vai ter 0 como distância. Se os valores forem diferentes, o valor máximo que você vai ter aqui vai ser 1. Então, esse aqui é um exemplo bem simples de métrica, tá bom? O segundo exemplo é o exemplo famoso do subespaço. Então, entendendo como M sendo o espaço aqui maior, e dentro de M vocês têm um subespaço chamado S. Então, essa distância aqui que ele representou de x a y por ds, porque ele está dentro do subespaço S, essa distância ela vai ser igual a essa distância xy dentro do espaço M. É uma coisa bem óbvia, né? Nós temos um subespaço dentro do espaço maior, nós temos um subconjunto de um conjunto maior. Então, obviamente que essa distância vai ser igual à mesma distância dentro de M. A distância dentro de S é igual à distância de M, porque S está dentro de M, num subconjunto de M. Ok? Vocês podem também aplicar aquelas 4 propriedades e verificar que isso é válido dentro desses exemplos triviais. Outro exemplo bastante simples é de uma reta real. Então, a distância de uma reta real, vocês observem que a gente vai trabalhar sempre com módulos, tá? Para que a gente possa ter aquelas propriedades satisfeitas. Observem sempre isso, que vocês terão a presença do módulo. E aí, então, no caso de x menos y ou y menos x, você vai ter o mesmo valor positivo. Tá? Então, a gente pode aplicar isso também em cima de uma reta. Tá? Isso aqui está bem claro, por exemplo, a segunda propriedade, né? Que, por exemplo, seria nesse primeiro caso aqui, a primeira propriedade, que seria a segunda propriedade. Eu coloquei as propriedades aqui em cima também para vocês poderem acompanhar, mas elas estão nos slides anteriores. E um quarto exemplo é o espaço euclidiano,
que a gente aprende na escola. A gente vai comentar um pouquinho mais a fundo sobre esse. E dentro desse espaço euclidiano eu até coloquei outros exemplos aqui, também em homenagem a esses matemáticos, né? Esse segundo aqui também é chamado de soma, o terceiro é de máximo, a gente vai ver aqui no decorrer dos slides. Então esses seriam 4 exemplos bem básicos para a gente iniciar o entendimento sobre a função métrica. Partindo, vamos ver agora, dentro desses exemplos que a gente viu, a gente vai detalhar um pouquinho agora a distância euclidiana, a distância, no caso aqui, a distância da soma e a máxima, tá? Muito bem, então começando com a distância euclidiana, é o que normalmente aprendemos em geometria analítica. Vocês têm um ponto A, você quer saber a distância desse ponto A até o ponto B. Então nós trabalhamos dentro do plano cartesiano, a gente está trabalhando aqui com o R2, tá? Mas você pode trabalhar com R3, com R4. A questão do Rn aqui é independente desse tamanho desse espaço. A gente está trabalhando com o básico, que é justamente o plano cartesiano em 2 dimensões. Você tem uma dimensão que é abscissa, aqui no x, e tem uma dimensão que é ordenada, que é o y. Mas você poderia ter, por exemplo, o R3, onde você teria mais um eixo aqui em 3 dimensões. Então, neste caso, eu quero a distância de A até B, eu vou trabalhar aqui o teorema de Pitágoras. Eu vou trabalhar com esse cateto e esse outro cateto, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, né? Então eu aplico a fórmula. Esse é o mais convencional, é o mais conhecido, tá? A distância euclidiana é a medida do segmento da reta que liga 2 pontos. No plano, ela é obtida pelo teorema de Pitágoras. Aqui embaixo a gente tem as 4 propriedades sendo testadas para esse exemplo, tá? Depois vocês dão uma olhadinha direitinho. No caso aqui, nesse exemplo, nessa coordenada 2 e 1 e 6 e 4, a distância deu 5 unidades. Aqui embaixo também tem algumas aplicações, o que eu já falei, o GPS, que é o sistema de satélites, computação gráfica, mineração de dados, onde você vai minerar dados, isso é usado na área de TI, tá bom, pessoal? A inteligência artificial, a robótica, então essas aplicações na prática hoje tem muita aplicação na área de TI, processamento de imagens que eu vou comentar, é a aplicação direta desses modelos matemáticos. Outra é a chamada distância da soma, né? Em homenagem a Manhattan, né? Provavelmente é essa a pronúncia. E aí, qual é a diferença desse modelo para o modelo anterior? Aqui você trabalha com a ideia de soma. Então imagine que você mora num bairro, né? Aqui em Brasília, por exemplo, nós não temos bem bairro, nós temos Asa Norte, Asa Sul. Mas imagine que você mora num lugar, numa quadra, onde você tem ruas. As ruas paralelas, então, ruas paralelas no seu sentido vertical e ruas paralelas cortando essas no sentido horizontal. Então você tem uma grade. Então não tem como você se deslocar na diagonal. Confere, nem de carro nem a pé, a não ser que você saia voando, põe a asa e saia voando, né? Então você tem que se deslocar em L. Então a ideia desse modelo é você se deslocar em L. Então você vai procurar ali a soma, né? Então nesse exemplo aqui a gente faria a soma, a gente calcularia o teorema de Pitágoras, ele iria andar em L. Você andaria nesse trecho mais esse trecho. Então você saía do ponto A, vem até aqui e sobe até aqui. Então seria 4 mais 3, que é 7. Então você trabalha com a ideia de soma trabalhando, andando em L. Ok? Aqui nós temos novamente aquelas 4 propriedades que vocês podem testar. E aqui as aplicações. Sistema de navegação, de novo GPS, andando em L, mineração de dados, recuperação de informações, processamento de imagens. O que é isso? É você pegar imagens, uma imagem de satélites. Eu trabalhei com isso em órgão público muito tempo. Depois me aposentei. Já era professor de matemática.
E aí depois que eu me aposentei da área pública, eu continuei como professor de matemática. Mas eu trabalhei muito tempo com processamento de imagens, pegava essas imagens de satélite, sensores acoplados à plataforma satélite, ou sensores de aeronave ou sensores de drones. Essas imagens são processadas por modelos matemáticos. Então você consegue melhorar essas imagens através desses métodos e através das métricas calcular distâncias dentro dessas imagens, que não são muito precisas essas imagens devido a deformações do sensor. Tá? Então tem uma aplicação muito em processamento de imagem. Imagens LiDAR, que são laser, imagens fotográficas, imagens de radar, multispectrais e por aí vai. Okay? Também usado aqui na inteligência artificial. Aqui está falando de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, ele faz parte da inteligência artificial, ele está dentro da inteligência artificial. É como se ele fosse um subconjunto o aprendizado de máquina, é um subconjunto da inteligência artificial. Tá? Muito bem. Seguindo aqui, a gente teria ainda um terceiro grande exemplo. Nós estamos falando da distância euclidiana, da distância Manhattan, da soma e a distância máxima, devido ao nome desse russo aqui, né? Não sei se eu vou pronunciar correto, Chebysky, deve ser isso. E aí, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é você calcular o desvio maior, o desvio máximo, né? Então, por exemplo, aqui nesse, você quer ir de A até B, você vai ver que esse desvio aqui, ele deu 4, 6 menos 2, 4, e aqui o desvio deu 4 menos 1, que é 3. Então você vai pegar o maior desvio. O maior desvio é 4. Em relação a 4 e 3, o 4 é o maior desvio. Tá? Aqui novamente estão as propriedades. A gente está trabalhando com R2 ainda, então aqui dá a formulação. E aqui estão as aplicações, processamento de imagens, sistema de informações geográficas. O que é isso, professor? Sistema de informação geográfica é um grande banco de dados com várias informações geográficas, tá? Então, em relação a relevo, relação a solo, cartografia, que são mapas. Então, ele ajuda muito também nesse tipo de cálculo, para você calcular a distância nesse tipo de dados, tá? Otimização de pesquisas de espaços discretos, recuperação de informações, aprendizado de máquina de novo, que é um tipo de inteligência artificial, a robótica. Então, nós podemos observar aí que a gente viu até agora o conceito ou a definição de métrica, que é uma função que resulta num número real, essas 4 propriedades da métrica. Exemplos que a gente viu 4 exemplos triviais. Desses 4 exemplos a gente repetiu aqui a questão da distância euclidiana, a distância da soma e a distância máxima, ok? Agora vamos fazer uma comparação desses 3 anteriores, esses 3 modelos anteriores que a gente viu. E aí eu salientei, eu fiz aqui uma compilação dos 3. Vocês têm aqui nessa primeira linha as 3 fórmulas, tá? Aqui vocês têm a ideia, né? A ideia aqui é o menor caminho em linha reta, ou seja, a diagonal, teorema de Pitágoras. Aqui a ideia é andar em L, é a soma. E aqui a ideia é o maior desvio, ok? Então ele faz as comparações dos exercícios anteriores com as mesmas coordenadas. Aqui deu 5, aqui deu 7, aqui deu 4. E uma coisa interessante eu posso fazer a relação aqui entre eles. Ó. Então, por exemplo, o desvio aqui do dm, da soma, ele é maior ou igual ao do euclidiano. O desvio máximo é maior ou igual do euclidiano. Né? Então ele vai fazendo essas comparações para a gente poder entender. Não precisa decorar isso aqui, é só para a gente poder fazer uma comparação, ter uma ideia. Cada método, no caso desses 3, existem outros métodos. Você vai usar dependendo da sua necessidade, da área de pesquisa que você está trabalhando, né? E aí eu posso representar geometricamente, por exemplo, a distância euclidiana através de uma circunferência, que é o aro. Então essa distância que vai do centro da circunferência até a circunferência, que é o raio, seria a distância euclidiana.
aplicação teremos de Pitágoras. Já a distância da soma, ela é bem representada por um losango, tá? Onde você também, aqui também eu posso considerar o raio 1, aqui também 1. E a distância máxima ela pode ser representada melhor por um quadrado, tá? Lembrando que quadrado, losango, retângulo são paralelogramas, a gente aprende isso lá na geometria plana. Aqui teria então a relação entre eles, se vocês quiserem dar uma olhadinha, aqui tem umas observações, né? E aqui as aplicações. Aplicação de euclidiana na visão computacional, sistema de informação geográfica, que é um banco de dados mais aplicado, né, à distância da soma, a distância máxima mais usada no processamento de imagens, e todas parecem em otimização, né? Aqui muito na IA, tá? A mineração. Muito bem, para finalizar aqui a nossa aula, vamos fazer agora alguns exercícios resolvidos, bem simples para vocês memorizarem. Então aqui o último slide, a gente tem aqui 3 exercícios. O primeiro calcula a distância euclidiana. Então muito simples, entre essas duas coordenadas, você vai fazer a diferença de 4 menos 1, que seria da abscissa, e da ordenada 6 menos 2. Teorema de Pitágoras, você vai levar ao quadrado, 9 mais 16, 25, que dá 5. Né? Então, a distância euclidiana deu 5. Tá? Bem simples o exercício. O segundo exercício, ele pede para você verificar se isso aqui é uma métrica. Então, eu teria que testar as 4 propriedades. Não precisa testar todas, mas se uma já der falha, não precisa nem fazer as outras. No caso aqui, acabou fazendo todas porque todas foram válidas. Observe que um elemento que é fundamental aqui é o módulo, como eu comentei no decorrer da aula. Se eu for aplicar a primeira propriedade, se eu for no mesmo ponto, x, y, y, z, vai dar zero. E realmente acontece isso aí. Se eu colocar, por exemplo, como no exercício anterior, se fosse 1 e 1, né? 1 menos 1 dá zero. 2 e 2, 2 menos 2 dá zero. Então a propriedade é válida para essa definição dessa função. Se eles forem diferentes, essa diferença tem que ser maior que zero. Então se eu colocar aqui 1 menos 2 vai dar menos 1, vai dar 1. 1 é maior que zero. Ok. Se eu aplicar a terceira propriedade, se eu mudar a ordem aqui dentro, vai dar o mesmo resultado, porque eu estou trabalhando com módulo. E se eu aplicar a quarta propriedade, que eu teria que entrar com mais um valor aí, o z, e testar aqui a desigualdade triangular, vai dar certo. Tá? Então essa propriedade, ela ou seja, essa função aqui, ela é uma métrica. Já o terceiro exercício, observe que vocês têm x menos y, aonde vocês não têm módulo de x menos y. Então essa função, ela vai dar problema. No primeiro caso, não. Na primeira propriedade, ela é satisfeita, mas a segunda já dá problema, porque se forem diferentes, né, eu tiver aqui 1 e menos 2, vai dar menos 1. Isso aqui não vai dar um valor positivo, isso vai dar um valor negativo. E a segunda propriedade, o valor tem que ser positivo, ele tem que ser maior que zero. Então aqui já matou. Né? Você pode testar as outras, você vai verificar que as outras também não são satisfeitas, né? Se eu mudar a ordem aqui na terceira propriedade, vai dar diferença de valor, não vai ser o mesmo valor. Então, uma observação interessante é que a parte modular tem uma influência positiva aqui para a gente poder entender as propriedades. Né? Então, se não tem módulo, já vai dar algum problema aqui nas propriedades. Então, o terceiro caso não é uma métrica. Ok? Muito bem. Então, a gente vai parando por aqui a nossa aula. Se vocês sentirem dificuldade, tente assistir a aula de novo. Vocês têm aí uma maneira de se comunicar comigo ali através do e-mail do NEAD. Se possível, mande de forma individual, né? Se eu achar que for uma coisa assim muito importante, que gere uma dúvida geral, a gente coloca no fórum, com a autorização de vocês, obviamente. E é isso, tá? Procurem ler, vejam lá no livro de Elon mais alguns exemplos, além desses que eu coloquei aqui, tem outros exemplos lá. E a gente vai prosseguindo então na nossa aula.
Deus abençoe vocês e bons estudos.